A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nesta sessão plenária com ordem do dia 9 de setembro de 2025. Ausente ao vereador Darlan Jesus, a ausência justificada. Ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo Substitutivo número 06 de 2025, que institui o Programa Municipal de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes em eventos culturais e artísticos no município de Farroupilha e da outras providências. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação Final favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Maurício Belaver. Boa noite, senhor presidente. Eu peço que o projeto fique em primeira discussão. Então, concedido a solicitação do vereador Maurício Belaver, o projeto de número 06 de 2025 permanece em primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 24 de 2025, que desafeta bens imóveis de propriedade do município. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação Final favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Davi André de Almeida. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui senhoras vereadoras, senhores vereadores. Quero cumprimentar também as pessoas que estão presentes aqui na casa, também aquelas que estão nos acompanhando online. Senhor presidente, este projeto que desafeta bens imóveis de propriedade do município, com satisfação que externamos a saudação aos nobres vereadores, integrantes do egrégio Poder Legislativo Municipal aqui, prefeito municipal, saúda a todos os vereadores. Tal solicitação justifica-se pela necessidade de troca de classe dos bens públicos, a fim de viabilizar a execução nesses locais de empreendimentos habitacionais de interesse social e parceria com o governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, uma vez que o município já foi contemplado com a expectativa de realização de 150 unidades habitacionais. Cabe frisar que as áreas já foram analisadas pelo agente financeiro, participante e intermediário entre município e União, Caixa Econômica Federal, e atendem aos critérios estabelecidos para enquadramento junto ao programa habitacional. Ainda é imprescindível ressaltar que o déficit habitacional no município ele é grande, uma vez que qualquer movimento relacionado a atenuar essa questão sempre exige muitos esforços das mais variadas esferas, principalmente a economia, e que aproveitar tal oportunidade é crucial para o desenvolvimento e fortalecimento da temática habitacional nesta municipalidade. Sendo assim, senhor presidente, eu peço que o projeto 24 seja colocado em votação nesta noite e que essa casa possa aprovar esse importante projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Severino. Gostaria de pedir vistas do presente projeto. Obrigado. Está concedido, então, vistas ao vereador Roque Severino do projeto 24 de 2025. Está encerrado o espaço de discussão de projetos. Passamos ao espaço de comunicação de liderança pelo tempo de até 3 minutos para manifestação sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada.
Com a palavra o vereador Juliano Balgarten, bancada do PSB. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar as pessoas que nos acompanham aqui, nos lares, TV Serra, através do Leandro Damati, Rádio Mira. Bom, eu quero comentar sobre uma demanda que nós estaremos protocolando um pedido de providência nessa semana, que é uma situação recorrente. Os vereadores que estiveram nessa casa na legislatura passada vão lembrar. Tem um problema que carece de uma ampliação da coleta do lixo seletivo lá no residencial Jardim Toscana, no bairro São José. A Fran já fez pedido, a Fernanda fez pedido, eu fiz pedido várias vezes na legislatura passada e no dia de ontem eu fui contatado também por alguns moradores. Não comporta mais lá aquela quantidade de vezes que é passada. Então, quero pedir também, Davi, se tu puder, sempre solicito, tu vai atrás e busca informações. Qual que é o critério? O que precisa ser feito para ampliar a... Coleta ou container? Coleta. Não está mais comportando, porque containers tem, só que como nós estamos falando de 300 famílias, então não comporta mais com a realidade uma vez por semana cada coleta, seja ela de lixo seletivo ou lixo orgânico. Então é uma necessidade. Então, muito importante que seja olhado e seja tomado uma providência, que lá como eu disse, tem 300 famílias que residem. Bom, o segundo assunto que eu quero falar é sobre a questão da água. A gente tem acompanhado o debate, a gente tem recebido inúmeras mensagens e a preocupação das pessoas cada dia aumenta. O preço da tarifa da água é algo assustador. Muitos problemas. A vereadora Fernanda ontem ocupou o espaço dela de parlamentar e trouxe dados de uma reportagem do portal Leovê, que de janeiro até junho ou julho, que foi a métrica, são os inúmeros casos que já foram de reclamação. 110 entre água e luz, então é os dois pontos mais nefrálgicos que tem atingido de fato a vida do consumidor. E vai vir mais. Inclusive, eu fiz um pedido de informações, a gente está aguardando as respostas e esperamos que venham respostas claras e objetivas para saber, afinal, quantos os pedidos nos últimos anos vieram o histórico de reclamação da Corsã. A gente precisa saber para compreender e entender o fato. Então, era essa a minha manifestação nesse espaço. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi, bancada do PDT. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia. Eu também quero falar hoje sobre a Corsã. Eu falei na semana passada ali sobre uma mensagem que eu recebi na minha rede social e, desta vez, eu compartilhei aqui também a notícia do Leovê e, novamente, eu recebi algumas mensagens e eu quero ler novamente, de outra pessoa, uma mensagem aqui, porque isso tem me deixado cada vez mais constrangida, Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que dizer para as pessoas, porque as pessoas estão com a razão, tem que reclamar mesmo. O que está sendo cobrado é muito injusto. E isso só vai aumentar, como a gente sabe, E a gente já começou a notar que os discursos aqui nessa casa mudaram. Já estão começando a se moldar para votarem o aditivo da Corsã. Então, acho que as pessoas têm que ficar bem ligadas nisso. Como era um discurso antes e como está o discurso agora. E eu vou ler a mensagem da moradora do loteamento Felicitar. Ela me mandou assim: aqui no loteamento Felicitar estamos pagando um absurdo. Eu botei, quanto que eles enviaram do valor? E ela botou, na verdade, de ligação nenhum valor, mas estamos pagando taxa de esgoto já, que equivale a 70% do consumo da água. Ou seja, somos um casal e uma criança e o nosso custo é de R$250. Mandou para mim ali também a conta dela, mostrando o quê? Eu não tenho aqui, mas está escrito assim, tarifa de água, tantos reais. Tarifa de esgoto, tantos reais e mais uma taxa ainda a completar. E aí eu aqui falei para ela que isso é inadmissível e ela falou, então, já fomos atrás e não temos respostas. Mas a Corsã sempre se coloca tão solícita em responder as coisas.
Mas na hora de responder, o munícipe não responde. Na hora de que as pessoas querem mandar por WhatsApp, de ligação, não tem essa acessibilidade, como eu já falei aqui na outra semana, que não aconteceu. Então, eles não respondem, não têm respostas. E é isso que a gente precisa, que pelo menos deem resposta para as pessoas, né? E eu perguntei qual que é o retorno deles. Ela botou, dizem que toda a cidade logo estará efetuando os pagamentos. Então, é assim. Fiquem tranquilos que toda a cidade vai pagar em algum momento. É isso? A gente vai deixar isso acontecer mesmo? Não, a gente não, porque eu sou contra a Corsã e meu voto não vai ter. E isso está muito claro cada vez mais nessa casa, que a gente precisa falar sobre esse assunto, que a gente precisa cobrar e que os discursos estão mudando. Então, eu espero que as pessoas fiquem ligados nisso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o líder de bancada. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro, bancada do MDB. Boa noite, vereador presidente, caros colegas vereadores, público aqui presente, Adamate, o Ivanir, Adriana. Então, acho que já está tudo encaminhado para o Lutero, né? Esteve na Rádio Farroupilha, na Espaço, ontem à tarde. Provavelmente ele vai estar aqui também no dia 22 de setembro, para que a gente possa ver essas questões dos hidrômetros aí, essa cobrança, que ao meu ver também está indevida, né? Não está na troca do hidrômetro aí a cobrança até dobrando de valor, então alguma coisa tem de errado. Na questão da Fran ali, eu acho que essa taxa de esgoto, Fran, que eles estão cobrando lá, ainda, ela já vem discriminado. No, né, mas não é esgoto, porque o esgoto ainda não está sendo cobrado daquele lado lá ainda da rodovia, né? Está tudo para o lado de cá ainda, alguns bairros que já estão encanados. Mas tem lá uma taxa, se eu não me engano, é R$ 39,90 a taxa de esgoto, né? Mas então isso pode ser na questão de troca de hidrômetro também, né? Essa cobrança que pode estar acontecendo um valor maior, né? Então a gente vai reunir algumas perguntas para o pessoal aí, o Lutero, se explicar aqui para ver o que realmente está acontecendo nessa troca de hidrômetros aí, para dar uma explicação para a comunidade. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Fernanda Correia, bancada do União Brasil. Colegas vereadoras, colegas vereadores, a todos aqui presentes, aos que nos acompanham pela internet, a imprensa e os servidores da casa. Hoje eu não ia falar, mas eu vou acabar falando, né? Eu recebi algumas questões também da Corsã. Eu acho que não é só eu que recebo, todos nós, a gente acaba recebendo reclamações, né? E essa semana, ontem, na verdade, até deixei passar batido quando eu falei, usei a tribuna, mas um empresário aqui da Barão do Rio Branco, ele me trouxe mais uma reclamação, que ele sempre recebia a conta dele da Corsã. Quando a gente fala da água, da Corsã, da Egea, a empresa que está aí, e quando nós estamos falando aqui, apontando, né, o que não está dando certo, repito novamente, não é uma blasfema. Esse empresário, ele recebia a conta dele via e-mail, e um mês que ele não recebeu a conta, passou, ele não pagou. E a Corsã foi lá e cortou a conta dele. Cortou, né? E ele foi solicitar o religamento, certo? Foi um parto ele fazer essa solicitação. Quando ele conseguiu, porque a Egea, a Corsã, eles fazem toda aquela publicação dizendo que o acesso é rápido, que os meios de comunicações é ágil, e, na prática, isso não acontece, tá? Quando ele conseguiu fazer a solicitação do religamento lá da água dele, a conta dele simplesmente dobrou. Porque, além deles não mandarem a conta, uma falha, né, do órgão competente que mandava todos os meses lá a conta digitalmente, via e-mail, além dele não mandar, o órgão não mandar, cortou, fez o religamento e ainda cobrou o dobro. Então, como os colegas disseram aqui, os discursos começam a ser mudados e é necessário a população prestar atenção, né, e ver se querem mesmo que esse termo de aditivo seja assinado. Eu tenho o meu posicionamento, já me manifestei diversas vezes aqui,
E a população tem que ficar com os olhos abertos, porque assinar um cheque em branco, como já foi dito aqui, é inadmissível. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda. A palavra continua à disposição do líder de bancada. Está encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de até 2 minutos para falar de ações do seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Sevigny. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, eu quero ser rápido aqui nesses 2 minutos para poder sintetizar a minha fala. Primeiro, dizer que todo cidadão farroupilhense deve procurar o seu vereador e cobrar um posicionamento nesta casa quanto à questão da votação de projeto de lei, caso venha para essa casa, autorizando o prefeito a aditivar esse contrato para que a Corsã dê continuidade na prestação dos serviços aqui em Farroupilha. E o motivo disso é porque a sua conta de água vai subir. Se você paga 100, vai pagar 200, 300, 400, 500 reais de água. Isso é fato. A sua conta de água vai subir. E ela depende da votação de cada vereador aqui dessa casa. Então, isso eu quero pedir para o cidadão que faça contato com o seu vereador, com a sua vereadora que você apoiou e cobre dele uma posição aqui nesta casa. Segundo fato, eu quero comentar aqui da fala do vereador Davi, ontem da tribuna dessa casa, quando faz referência que o Greentech, ali que é um distrito importante, um distrito industrial, a Vila Esperança e a Vila Nova, precisam de água, e daí por que nós temos que aprovar aqui o contrato para fornecer água. Quer dizer que se a Corsã está fazendo isso, ela está fazendo uma coação política a esse poder legislativo, e a isso nós não vamos nos dobrar. Dizer que se nós não votar aqui não terá água, isso é um escândalo de quem cobra, de quem recebe e de quem não dá o mínimo em troca daquilo que leva da nossa cidade. Ora, quem que é o responsável para abastecer a cidade? É a Corsã, que cobra e não cobra pouco aqui, desde 2008, que vem levando dinheiro público e não vem retribuindo com obras e tratamento de esgoto que deveria ser feito e não cumpriu o seu contrato. Agora vem aqui querer chantagear e dizer que se nós não aprovarmos esse falacioso aditivo contratual que vai levar prefeito para o banco dos réus, eu não vou compactuar com isso. E digo mais, cada um vai deixar a sua digital nessa votação. E a minha não vai estar lá para ser conivente com um contrato lesivo à população farroupilhense. Nós não vamos compactuar com isso. E vamos usar... Para concluir, vamos usar de todos os artifícios legais e que podem ser usados para impedir a votação desse aditivo contratual que vai lesar o bolso de cada contribuinte da nossa cidade. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Juliano Balgado, na tribuna. Bom, eu quero comentar aqui de uma indicação que eu protocolei hoje junto a esta Casa Legislativa, após conversas com alguns moradores, alguns cidadãos que estavam aqui acompanhando a sessão na noite de ontem, e uma das moradoras me disse o seguinte: vereador, eu tenho evitado de passar na Praça da Matriz. É assustador, é perigoso. Eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de algo a mais. E hoje eu passava à tarde e uma galera lá consumindo álcool continuava. Ou seja, eles saíram de um lado, foram para outro e, de fato, nada aconteceu, nada mudou. Mas, como eu tenho um mandato pautado no diálogo e pautado em ações, após ouvir a sua sugestão, eu protocolei uma sugestão que eu não tenho prerrogativa de implementar ou força de lei, que o Poder Executivo Municipal viabilize a construção junto à Praça da Matriz de uma guarnição, um espaço de segurança para ser utilizado tanto para a Brigada Militar quanto a Guarda Municipal. É inadmissível que as pessoas de bem não possam usufruir de um ponto central, que fica no coração da cidade de Farroupilha, inclusive uma construção que é um divisor de águas da história.
que para quem não conhece a história de Farroupilha, foi a partir dali que se dividiu o município em distritos, de um lado Nova Vicenza, do outro lado Nova Milano, e foi colocado literalmente ao centro. Então eu quero aqui apresentar, preocupado com a segurança das pessoas que lá ocupam, seja os estudantes, as crianças, as pessoas no seu dia a dia. Que essa é a preocupação, com a vida das pessoas. Então, protocolo, e espero que o Executivo avalie e leve adiante. A vida é uma só e ela precisa ser cuidada. Por isso que tem que ser feito ações para prevenir, não para remediar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Obrigado, senhor presidente. Eu queria falar sobre 2 eventos aí da última semana que foram bem importantes. Primeiro, da sexta-feira, que ocorreu aqui nesta Casa Legislativa, o encontro sobre intolerância religiosa, que foi muito, muito legal. Eu não tinha informações, né, muito sobre a religião da Umbanda, que foi muito falado aqui, e eu aprendi muita coisa. Então, eu acho que é isso, às vezes a gente não tem informação, é o que leva a gente à ignorância, né? Então, eu aprendi muito na sexta-feira aqui, foi falado de racismo estrutural, foi falado de racismo religioso, de intolerância religiosa. Lotaram essa casa, teve mais de 200 pessoas participando numa noite de sexta-feira até 10h30 da noite. Então, assim, é porque é um assunto realmente relevante para a sociedade. E foi muito, muito legal, assim, quem participou realmente viu que é um assunto que precisa cada vez mais ser falado. Então, quero deixar registrado nessa casa que foi muito, muito bacana participar. Também organizei junto à AMAFA ali, para que os alunos da AMAFA participassem, então entrassem em campo junto com as meninas do Brasil de Farroupilha no último domingo. E foi muito legal, porque foram 9 crianças que entraram. Ali a gente viu a inclusão realmente na prática, a concentração das meninas antes mesmo, assim, elas fazem uma oração, elas gritam, e elas tinham toda uma preocupação com as crianças que estavam aguardando para entrar junto com elas, se realmente isso ia prejudicar, afetar eles, enfim, mas eles estavam tão ansiosos para fazer essa entrada, que ocorreu tudo bem, conseguiram ficar no jogo também. E foi muito bacana, foi um momento muito legal também ali da entidade, né, dos participantes ali, das crianças, com as suas famílias, próximo, então, ao esporte, próximo à nossa cidade também, fazendo parte da sociedade. Então, queria deixar registrado aqui nessa casa também. Obrigada. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro. No meu espaço aqui, eu queria, então, parabenizar as forças de segurança do nosso município de Farroupilha pelo excelente trabalho prestado, né? As imagens de segurança ali, 5 minutos após o ocorrido, os meliantes foram presos ali na praça, então a gente não pode colocar em dúvida o excelente trabalho que as forças de segurança desempenham no nosso município. Então, aí estão fazendo Farroupilha uma cidade segura realmente. Então, eu queria também dar os parabéns ali, como a Fran falou, ali o pessoal do Brasil feminino, novamente classificado. Acredito que vai estar novamente figurando ali entre as principais equipes na Copa do Brasil, onde tinha 65 equipes, esse ano ficou em 19º, e agora vai estar novamente na Série A3 e novamente na Copa do Brasil, trazendo alegria aí para o futebol feminino, e para Farroupilha, principalmente. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Silonei. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos, a Damate, todos que se encontram aqui, polícia, a Noeli, enfim, todas as pessoas, poucas, que hoje estão aqui conosco. Eu pedi esse espaço pelo seguinte: fiquei com uma certa dúvida da palavra coação. Então, eu fui procurar. Diz o seguinte no dicionário: coação é um substantivo feminino que é a ação conduzida por uma pessoa contra outra, no sentido de fazer diminuir a sua vontade ou de obstar a que se manifeste livremente,
a fim de que o agente de coação logre realizar o ato jurídico de que participa outra pessoa, consentindo esta com constrangimento ou pela violência. Sinônimos de coação incluem coerção, constrangimento, imposição, força, opressão, ameaça e violência, e também podemos usar coibição, tirania, repressão e intimidação. Bem, uma vez que deixamos esclarecido o que é coação, as palavras do pastor Davi não podem ser consideradas como coação. No entanto, o fato de que querem nos forçar a votar ou admitir alguma coisa que não está nos nossos, não é o que nós queremos, aí é coação. Então, eu acho que antes de falarmos em coação, nós temos que pensar bem sobre o significado da palavra. Obrigado. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite a todos, ainda a imprensa que está aqui conosco, demais pessoas que estão nessa casa. Eu quero dizer, senhor presidente, que nós ainda estamos aguardando a vinda do aditivo para esta casa que ainda não veio. Então, as conclusões que nós vamos tomar, democraticamente, cada vereador é livre para tomar a sua decisão de voto, seja no que entender melhor para a Farroupilha. No tocante ao meu entendimento, eu entendo que nós fizemos um trabalho em conjunto, enviamos para a Corsã, enviamos para o Executivo, e até agora tivemos o retorno da Corsã, não do Executivo. Então eu vou seguir aqui aguardando que o Executivo envie para esta casa a minuta, se assim entender que deve encaminhar, para que a gente possa chegar à melhor conclusão para a nossa população. Quando, na minha fala ontem, eu declaro que recebo um documento das empresas que estão ali no Greentech, é porque é uma realidade, a gente recebeu e que eles estavam ali pedindo água de qualidade. Na minha fala, jamais mencionei em que seria uma troca, porque eu sigo acreditando no trabalho que esta casa fez e daquilo que nós vamos concluir. E quem tiver opinião divergente, tenha a sua opinião, mas não seja falacioso. Tenha e acredite naquilo que defende, porque eu vou seguir assim, defendendo aquilo que eu acredito. E não tenho problema nenhum. Estou aqui para conversar e dialogar com todos. Tenho conduzido o meu mandato assim e assim vou continuar. A democracia e a posição de cada vereador depende de cada mente pensante. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço de explicação pessoal. Espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos para avisos e informações. Inicialmente aqui eu quero fazer um convite para sexta-feira. Sexta-feira às 18 horas acontecerá... Sexta-feira acontecerá então no Largo Carlos Fetter a abertura dos festejos Farroupilha, então todos os senhores colegas vereadores estão convidados às 18 horas e também a população farroupilhense. Também quero aqui aproveitar e reforçar, na verdade, um convite que nós recebemos da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul para participar do Conquista Tchê. É o primeiro congresso sobre financiamento de projetos para agentes públicos, que acontecerá no dia 11, 12 e 13, agora, do corrente mês, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Também quero agradecer as pautas trazidas e os debates, já vou lhe ceder. E certamente agradecer ao Damate também, em seu nome, todos que aqui nos acompanham, e também a quem nos assistem através das redes sociais. Está encerrado o espaço deste presidente. Uma questão de ordem ao vereador Roque Severini. Presidente, só para esclarecer aqui aos demais pares e também à comunidade que já está questionando, quais são os critérios utilizados para vereadores irem a Brasília
com despesas pagas por esta casa, bem como assessores irem a Brasília com despesas pagas por esta casa, sem uma devida justificativa em plenário das reais necessidades. Exemplifico porque hoje, para você fazer qualquer pedido a deputados, eu tenho feito isso e tenho trazido recurso para a Farroupilha, e no meu mandato da legislatura passada, não faltei uma sessão, não cheguei atrasado uma sessão, não cheguei adiantado a uma sessão, não saí adiantado a uma sessão, e trouxe recursos para a Farroupilha. Então, não vejo necessidade de cada pouco o vereador estar indo a Brasília. Eu gostaria de esclarecimentos quanto a isso. E também, presidente, com a benevolência de Vossa Excelência, dizer que eu jamais falei na tribuna que o Davi tinha coagido alguém. Falei que a Corsã estava impondo o discurso de coação. E se quem não entende o que é coação, melhor estudar, fazer alguma coisa a mais da casa, além de sentar e ficar criando intrigas. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado pelas vossas colocações, e eu quero aproveitar também e estender a minha fala, então, referente à sua colocação. Na verdade, vereador Roque e colegas vereadores, o vereador, ele tem autonomia no seu mandato. Todos nós temos autonomia em irmos ou caminharmos de uma forma para lá ou para cá, ou fazermos uma ação assim ou assado. Cabe a este presidente, né, dar subsídios e suporte quando vem alguma demanda ou solicitação a ele. Eu não posso, se um vereador sugerir uma viagem, e vou usar o exemplo, o próprio nosso colega vereador Juliano tinha uma pretensão de ir para a Argentina num congresso. Não aconteceu. Tá, mas tu entende? Mas ele havia tido o meu respaldo para ir. A própria colega vereadora Franciele tinha ventilado uma questão para irmos, acho que é uma cidade do interior de São Paulo, não recordo qual. Também havia sido dado a autorização para que fosse, e não aconteceu. Então, cabe a mim tentar dar subsídios para que o vereador trabalhe. Agora, eu não posso dizer se o vereador tem que ir para lá ou para cá. Entende? Essa é a minha leitura, né? E espero estar sendo justo com isso. Obrigado. Obrigado. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.